No Dicarte, a presença da professora Cristiane Neri, especialista em direitos humanos, e lógico, a nossa conversa com ela será sobre direitos humanos. Antes, um lembrete, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso programa. Professora, bem-vinda ao Dicarte. Que contribuição a arte deu ao longo da história para a construção de uma ideologia de direitos humanos? Bom dia para vocês, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, a gente vai conversar e é um tema que me é muito caro. Então a conversa vai ser muito boa. A arte e o direito, de um modo geral, ao longo da história sempre tiveram juntas, conectadas, né? A arte, em todas as suas formas de expressão, ela tem, pelo menos assim, duas grandes funções. Na verdade, a primeira vai ser dar visibilidade, né, a alguns problemas e depois questionar determinadas estruturas. Então, o direito como uma superestrutura, ele entra, né, dentro dessa conexão. Como é que eu posso mostrar quais são os problemas que eu tenho na minha sociedade? A arte ajuda a fazer essa visibilização, a dar visibilidade a esses problemas para que o direito depois, por exemplo, venha e tente solucionar, resolver aqueles problemas. Como é que nós poderíamos ter acesso a determinadas situações que não são vistas facilmente por nós, se nós não tivéssemos, por exemplo, a música, né? O cinema para mostrar? Quantos de nós iríamos saber o que é que aconteceu nos campos de concentração se nós não tivéssemos tido acesso às imagens disso, né? Aos filmes que saíram por aí falando sobre isso? Como é que nós poderíamos, como é que a sociedade poderia instituir, né, uma série de mudanças se não tivesse os trovadores de antigamente que saíssem pelas praças públicas dizendo, né, mostrando, até de modo satírico muitas vezes, o que acontecia, né, dentro das cortes europeias daquela época. Então a gente vê que o direito, ele aparece, né, dentro dessa mostruário, né, que vai ser a arte em todas as suas formas, e claro, ele vai andando e caminhando dentro desse processo histórico junto com a arte. Agora, professora, qual foi o papel da igreja em relação com a arte, né, para o desenvolvimento dos direitos humanos? A gente pode pensar, os direitos humanos, na verdade, enquanto, vamos dizer assim, uma categoria jurídica específica, ele é uma criação da modernidade, né? Então, a gente ali no período pós-Revolução Francesa, né, ali pós, na verdade, a gente volta um pouquinho para a independência dos Estados Unidos, é onde a gente vai ver que efetivamente surge como uma categoria jurídica específica. Mas antes disso, eu não posso dizer a vocês que não existia direito, óbvio, né, de um modo, no sentido lato, e que uma grande estrutura de poder que nós tínhamos nessa época era a igreja, né? De modo específico, a igreja católica, né? O cristianismo, ele vai exercer uma forte influência na própria existência do direito, né? E muito mais a partir a criação dos direitos humanos a partir dessa, vamos dizer assim, desse toque da igreja. Por quê? Porque a partir do surgimento da fé monoteísta que nós vamos ver uma humanização. A gente tem uma justificativa religiosa para o surgimento dos direitos humanos, que é exatamente a percepção de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, como eu vou relegar, humilhar, dominar esse tipo de as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus? É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa com Deus, né? Então, a partir do cristianismo, né? Então vamos voltar um pouquinho mais. A partir do cristianismo a gente vê o surgimento de uma série de valores que vão nortear as nossas posições dentro da sociedade, as nossas condutas dentro da sociedade e também vão influenciar o direito. Então, vamos olhar o aspecto positivo, né? Então, positivamente falando, a gente vai ver que a Igreja Católica, especificamente o cristianismo de um modo geral, ele vai fazer com que a gente tenha umas normas que sejam muito mais humanas. Vão surgir ideias como dignidade da pessoa humana, né? Então, o antropocentrismo, né, o homem no centro dos interesses, no centro do universo, ele tem sim uma ligação com esse elemento religioso,
né, com essa igreja que vem ser uma estrutura de poder e que influencia, não só em assuntos religiosos, mas, claro, logicamente, também em assuntos políticos e jurídicos. A senhora já tem 2 livros publicados que tratam da problemática dos direitos humanos, da evolução histórica, das interpretações da política, e agora está se preparando para uma nova empreitada, que é a defesa do doutorado. A gente pode dizer que, apesar de estarmos na 4ª geração dos direitos humanos, ainda há necessidade de se inspirar na sensibilidade artística para a produção de obras que digam respeito aos direitos humanos e para a, digamos assim, a construção permanente da ideologia de respeito à dignidade da pessoa humana? Luiz, se não houver sensibilidade, a gente não consegue fazer esse direito, essa conexão entre direito, justiça, valores. A arte, ela consegue nos conectar com essa sensibilidade, com os valores mais caros que nós temos para esse estabelecimento de uma sociedade justa, né, honesta. Então, pegando um pouco, você falou aí sobre essa 4ª onda, né, que nós vamos vivenciando, até hoje em dia a gente já pode pensar numa 5ª onda. A gente vive num tempo virtual, né, a gente vive num mundo tecnológico em que as pessoas estão longe uma das outras, né. É muito difícil hoje a gente ter uma aproximação, e a aproximação tem a ver com sensibilidade, né? Com essa percepção, essa possibilidade de enxergar o outro, de respeitar o outro. Então, eu devo dizer a você que as informações, as manifestações de arte e cultura, elas são necessárias para a própria manutenção da dignidade da pessoa humana como um alicerce fundamental para a nossa vida em sociedade. Se nós perdermos a capacidade de sermos sensíveis ao sofrimento do outro, né? Às necessidades, às carências do outro, o que é que vai ser o direito? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, assim, o direito, né, enquanto lei, né, ele é parado, ele é insípido, ele é inodoro, ele não vai sozinho, ele não anda sozinho, ele só ganha essência e vida quando alguém, né, quando um sujeito vai lá e lê, olha, interpreta e aplica. O direito hoje ele não pode ser simplesmente a aplicação fria da lei. Eu tenho que olhar, né, a sociedade, os juristas de um modo geral, têm que aprender e se acostumar a olhar a sociedade através dessas lentes dos valores, né? Dessas lentes, desses princípios que estão aí espraiados pelo nosso ordenamento jurídico. Então, se eu olho, isso eu só consigo se eu tenho sensibilidade. Se eu não tiver sensibilidade, e a sensibilidade aguçada pela arte, ela é muito mais fácil de ser acessada, né? Eu consigo ouvir, eu consigo ver o sofrimento do outro. E assim eu vou ter um direito muito mais humano. Então, nesses tempos que a gente vive de virtualidade, de afastamentos, então eu preciso sim de arte para poder me fincar, né, e me lembrar sempre das minhas raízes. Professor Cristiano Nery, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje no DICART. A todos, até a próxima. Obrigado.